E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje é um dia frio aqui, estamos de blusão, né? Deu uma amenizada no frio, mas ainda tá bem frio. Gurizada, hoje então nosso simuladinho, quinto ano, primeiro simulado lá, a gente vai pegar o simuladinho do Martinzinho, né? Vamos fazer uma análise aí dessa provinha que eles fizeram lá em 2015. Foi o primeiro simulado, a segunda etapa. Então, galera, segunda etapa, língua portuguesa. Então, aqui, a gente pegando a sequência, nós vamos ter 5 textos, fazer uma análise breve. Nós vamos ter 5 textos, onde nós temos aí parte de tirinha, nós temos texto grande, nós temos texto pequeno, nós temos poesia. Então, bem eclético nessa questão de gêneros textuais. Então, bem bacana aí, eu acho que é válido todos nós ler pelo menos 2 vezes cada um dos textos para que a gente não erre a parte de interpretação de texto porque essa prova, um pouquinho diferente das demais, ela vem mais parte interpretativa do que propriamente gramatical. Então, aqui já vem mais parecida com a nossa prova. A nossa prova ela possui mais questões interpretativas do que gramaticais. Mas é sempre importante sabermos parte gramatical, porque isso nos leva até uma boa compreensão de texto, uma boa interpretação do texto, do que está diretamente explícito e o que está indiretamente explícito ali, no caso, implícita, né? Então, vamos lá, gurizada, o primeiro texto aqui fala a voz, um fragmento retirado de um dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que retrata o Pedrinho, né, com a situação dele quando ele ouviu a voz, que era a voz do Peter Pan, ok? Na verdade não fica claro, mas no final se faz uma pergunta que leva a crer que seja o Peter Pan. Então, gurizada, nós temos aí a primeira questão, tá? De acordo com o texto, é correto afirmar que, vamos tomar cuidado sempre nessas questões que é correto, é incorreto, não, nunca, está em desacordo. Tomem cuidado sempre com essas questões, grifem sempre se é o correto ou incorreto. Eu já vi muita gente boa errar por esquecer da palavrinha não, ou achar que é não e marcar a resposta errada. Então, gurizada, tomem muito cuidado, leiam o cabeçalho pelo menos 2 vezes também, para que vocês não tenham uma má interpretação. Cuidado, o nervosismo também vai fazer com que, às vezes, tu entre pelo cano. Vamos lá, então. Número 1, tá? De acordo com o texto, é correto afirmar que, se a gente analisar uma por uma, deixa eu ver. Para mim, é a letra E aqui. Pedrinho não tinha certeza do dono da voz, mas identificou nela algumas características de Peter Pan. Sim, para mim, essa daí, principalmente quando a gente chega no final. Ou seja, é um texto grande, se tu não ler ele todinho, tu vai fazer uma interpretação errada nessa questão. Porque no final ali ele pergunta, seria Peter Pan? Opa, então quer dizer que leva a crer que todas as características que ele vê ali, da voz, né, é do Peter Pan. Então, realmente, aqui a número 1 é letra E, tá, pessoal? Número 2, eu gosto muito desse tipo de questão verdadeiro, falso, ou achar somente as verdadeiras ou as erradas, né? Então, a gente vai analisar uma por uma aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Analise as seguintes afirmações relativas ao texto. Então, ele quer as afirmativas, as corretas. Então, lá, o texto possui narrador-observador, que se vale da voz de Pedrinho para apresentar os acontecimentos ao leitor. Olha, narrador-observador? Sim, é um narrador-observador, que se vale da voz de Pedrinho. Aí que está o erro. É na voz da voz, né? É a voz que vai apresentando a narrativa ali. Então, essa número 1 está errada. A gente já consegue tirar A e B. Então, já excluímos A e B. Ficamos entre C, D e E. Na narrativa, o personagem Pedrinho exerce a função de protagonista? Sim, ele é o protagonista. Ah, mas e a voz? A voz é um secundário. Então, nesse sentido aí, o protagonista mesmo, o principal, é o Pedrinho. Então, nós temos aqui a 2 como certa. Opa, ficamos entre 2, entre C e E, podemos excluir a letra D. Vamos ver a 3 vai matar. A decorrência do discurso direto e indireto? Sim,
nós temos discurso direto, com 2 pontos, nova linha travessão, e indireto, quando a gente vai ter a narrativa de falas já pré-estabelecidas. Então, gurizada, quando a gente tiver o uso dos 2 pontos, nós vamos ter o discurso direto. Agora, quando a gente tiver alguém falando algo que alguma pessoa falou, aí nós temos o discurso indireto. Então, para mim, aí eu já acho a resposta que a letra C, a 3, está correta. Então, para mim, a número 2, letra C. Vamos lá, então. Peraí, voltamos aqui. Número 3. Sobre a expressão destacada em tinham-os deixado de cabeça virada. Olha lá, hein? É interpretação isso daqui. É parte desse sinônimo. Pode-se declarar que, gente, cabeça virada, eu não tenho como arrancar minha cabeça e virar e colocar ela aqui. Isso daí está falando no sentido da cabeça virada, ele estava transtornado, estava diferente. Então, nesse sentido aí, tomem cuidado sempre, nós temos 2 sentidos no português, o real e o figurado. Quando for real, o sentido real mesmo da palavra, que no caso ele tivesse arrancado a cabeça e virado, seria um sentido denotativo. Agora, naquele ali, no sentido que quis dizer que a pessoa estava transtornada, estava diferente, aí nesse aí é o sentido conotativo, e eu já te dou a resposta com essa afirmativa. Foi empregada no sentido conotativo. Letra A, então está correta essa daí. Para mim, a questão 3 é a letra A. Vamos lá, questão 4, no trecho. Entrou pela 100ª vez a pensar naquilo. Gente, isso já é exagero. O exagero, ele vai te dar uma marca sempre. Ele morreu sorrindo. Ele vive na lua. Isso são exageros. Quando nós temos exageros, nós devemos sempre tomar cuidado. Tá? Vamos ver o que fala ali. A opinião do Pedrinho com relação à história de Peter Pan? Não. A ausência de interesse do personagem? Pelo contrário. A ordenação das vezes que o menino pensava em Peter Pan? Não. O desânimo, realmente, ele pensa em Peter Pan, mas não é a ordenação, né? É a quantidade. O desânimo diante da narrativa, não tem desânimo, né? Ele está super empolgado, né? E o exagero do autor ao relatar a preocupação de Pedrinho. Sim, tá aí a resposta, letra E. Então, a quarta, letra E, tá, pessoal? Número 5, indique a opção em que o vocábulo grifado não se refere à voz. Tomem cuidado, tá, gente? Vocês podem falar que dessa alternativa todas estão corretas. Não. Que não se refere à voz, no caso aí, é a voz falando. Você quer ser espertinho? Você não me engana, que altura você tem, o segredo que você vem ensinar, você lhe ensina o jeito. Gurizada, que não se refere à voz. Não é a voz falando, é alguém que falou para a voz. E nessa daí, só tem uma hora que é o Pedrinho falando, que na minha opinião aqui, é a letra A. Você quer ser espertinho? É a voz falando para Pedrinho. Todas as outras é Pedrinho questionando, é Pedrinho falando, é Pedrinho argumentando. Então, aqui, a resposta é número 5, letra A. Se tu não prestasse bastante atenção nisso, tu ia errar essa questão. Letra 6, em relação ao mundo das maravilhas, só não se pode declarar que, em relação ao mundo das maravilhas, não se pode declarar que. Bom, essa aí, gente, eu tive um certo probleminha em interpretar ela, mas daí depois eu cheguei à conclusão que é a letra C. Por quê? Todas estão corretas, tá? Muitos viajantes o visitam, para chegar é necessário ter imaginação, apesar de haver só um mapa, a voz conhece o caminho sem precisar dele, o sítio Dona Benta faz parte dele, tá, realmente, tá tudo certo. E a letra C, se tu analisar, os irmãos Grimm estiveram lá e inventaram muitas histórias sobre o lugar, tu vai marcar como certo, vai dizer não tem resposta. Não. Muito pelo contrário. Para mim aqui, ó, tem uma palavrinha que não está em destaque, mas tu tem que destacar que inventaram muitas histórias sobre o lugar. Não, a voz até fala que os irmãos Grimm foram lá e fizeram a primeira história da Alice em detalhes. Então,
não é inventado. Eles narraram algo que eles viram lá em detalhes. Então, para eles é verídico isso daí. Aí não é inventado. Letra C é a nossa alternativa, número 6. Número 7. Essa sim, uma partezinha de sinônimos. E aí, não tem erro, eu achei muito fácil, tá, gente? Indique a opção em que a palavra grifada não pode ser substituída pela palavra contida nos parênteses. Superior é melhor? Sim. Murmurou, sussurrou? Sim, são sinônimos. Descansado, sossegado? Sim. Dúvidas, problemas? Acho que não. Acho que não é sinônimo nesse caso. Tem um livro que conta diferente, distinto? Sim, também é. Então, aqui, gurizada, para mim, a resposta correta é letra D de dado. Então, D de Dinamarca, 7 é D. Vamos ver a 8. 8 pulei aqui. Opa, tá rápida aqui, tá rápida a situação. Vamos lá, vamos aqui. Opa, pulando de novo. 8, 8, 8. A voz informa a Pedrinho que, para ensinar-lhe a ficar invisível, é necessário. O que é necessário, principalmente para que Pedrinho fique invisível, que é o que ele quer desde o início? Nesse caso aí, se vocês for analisar também, nós vamos achar um monte de questões aí que tu pode marcar como certa, mas em específico, que é para ele ficar invisível, só tem uma. Aqui na questão 8, vamos analisar. Conhecer todos os contos dos irmãos Grimm realmente é importante, mas não é para ficar invisível. Levar sua prima Narizinho ao seu encontro também, para ficar invisível, não é importante. Andar sempre com um lápis na mão? Não, isso aí é só para ele fazer os apontamentos de tudo. Encontrar as fadas? Também não. O que é importante é a nossa última alternativa, que é a letra E. Viajar com ela pelos mundos das maravilhas. Então, a questão 8 aí, vamos para E de Equador, tá, gente? Número 9 agora. Assinale a opção em que o uso do diminutivo destacado exprime uma relação de tamanho. Cuidado, nem sempre quando a gente tiver inho, vai ser no sentido de diminuir. É isso que ele está falando aqui. Às vezes, veinho, a gente fala na forma de carinho. Ou senão, às vezes até o ão já está ali naquela palavra que ele não vem com sentido de aumentativo. Por exemplo, papelão. Papelão não é um papel enorme, papelão é um papel grosso. Apenas isso serve para distinguir o tipo de papel. Agora, nesse sentido aqui, se a gente for analisar uma por uma, ó, em que o uso do diminutivo destacado exprime uma relação de tamanho, ele quer saber que seja menor, que seja pequeno. Direitinho é uma forma carinhosa. Chiqueirinho de rabicó, bem visível. Opa, aqui nós podemos achar que seja isso aí. O que é um chiqueiro pequeno? Nós temos que o rabicó tem um chiqueiro pequenininho. Então, eu posso achar essa aqui, mas vamos ver as outras. Exatinha. Ah, Cinderela, exatinha. Coitadinha, né? No sentido carinhoso também. As maravilhas, o mundo das maravilhas é velhinho. É velhinho também no sentido de querido. E você quer ser espertinho, não é que a esperteza é diminuída. Não, é como se fosse malandrinho, malandro, queridinho também. Então, para mim aqui, gurizada, a resposta da 9 é a letra B. Agora, texto 2, nós temos aqui um quadrinho do Calvin, que dá uma lição de moral no pai dele, né? 10ª questão, então, gurizada. Nós vamos ter 5 textos, não vamos esquecer, já falei. Recém estamos no segundo. Tivemos bastante alternativa com esse primeiro texto, né? Então, vamos lá, o segundo texto, 10ª questão. A opção que interpreta devidamente a tirinha é, no primeiro quadrinho, Calvin tem um desejo que é prontamente atendido pelo pai. Devidamente a tirinha, né? No primeiro quadrinho, Calvin tem um desejo que é prontamente atendido pelo pai. Bom, gente. Não, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Eu agora não consegui ver uma partezinha que estava ali no início, ó. A opção que não interpreta devidamente a tirinha é... Opa, não está em destaque, senão. Passou despercebido por mim, porque algo me chamou a atenção, e eu estava interpretando errado. E eu ia marcar a questão errada. Olha lá. Então, ele quer a única que não está de acordo.
E eu já ia dizer que essa letra A aqui, ó, eu não ia marcar. E é a minha resposta. No primeiro quadrinho, Calvin tem um desejo que é prontamente atendido pelo pai. Não, o pai já se nega. O pai se nega já no primeiro quadrinho. Então aqui, realmente, ela não está devidamente na tirinha. Tu não interpreta isso. Então tu marcaria a letra A. A reação do pai de Calvin no último quadrinho revela que ele se sentia culpado por não brincar com o filho. Sim, sim, ele se sentiu culpado mesmo. A repetição da palavra logo no segundo quadrinho tem a função de enfatizar a rapidez com que Calvin deixará de ser criança. Sim, é verdade, logo em seguida, né, daqui um pouquinho, ele já vai deixar de ser criança. Podemos afirmar que Calvin foi convincente em seus argumentos? Sim, foi convincente, ele foi bastante persuasivo. Ele pegou e falou para o pai dele prontamente esqueceu que não ia mais brincar e foi brincar, né? No terceiro quadrinho, a expressão carregar ele viola a norma culta da língua? Não, porque não é carregar ele no sentido conotativo, é carregando ele no sentido denotativo. Realmente, bota em cima que carrega, né? Então, no sentido direto, está certa. A resposta, então, da 10ª questão, letra A. 11ª questão, a expressão facial e fala de Calvin no terceiro quadrinho demonstram que ele é. Ó, indiretamente já dei a resposta, gurizada. Se eu olhar lá a expressão do Calvin, um cara de coitado, né, falando sobre aquilo, ele está falando ali o quê? Vamos analisar uma por uma, né, a expressão dele. Grosseiro? Não, não é grosseiro. Compreensivo? Não é compreensivo. Ele está demonstrando todo aquele amargor que ele sentiu pela negativa do pai. Áspero? Não, ele não está sendo áspero. Áspero no sentido de ser grosso. Então, seria a mesma resposta que a letra A, né? Então, não é essa daí. Persuasivo? Sim. Ele está sendo persuasivo, porque ele dá vários argumentos que fazem com que o pai mude de ideia. E mal educado? Não, muito pelo contrário, né? Está sendo educado em falar com o pai, discordar do pai, de forma bastante argumentativa. Então, aqui a resposta é letra D, de dinossauro. 11 é D, de Dinamarca. 12, em um dia você vai acordar. Ó, aqui já é uma questão gramatical. A locução verbal poderia ser substituída sem alteração do sentido por. Grisalho, vai acordar. Está no futuro. Está no futuro. Acordaria, até poderia ser, opa, está no futuro, né? Acordara. Acordara não, pretérito mais perfeito. Acordou, pretérito perfeito. Acordava, ó, da vazia, né? Pretérito imperfeito, que acaba em vá ou ia. E o acordará, futuro. Então, vai acordar, eu ficaria entre acordaria e acordará. Para mim, a que se encaixa aqui, ó, é o futuro do presente, né? Acordará. Então, aqui é a letra E, 12, acordará. Depois nós temos o texto 3, aqui está errado, está dando com o texto 2, né? Texto 3, que é sobre uma poesia, né? Que fala sobre brincadeiras e a poesia. E aí nós temos a 13ª questão. Podemos afirmar, após a leitura do poema acima, que, gurizada, nessa número 13 aí, eu vou dizer que é afirmar, então é a certa. O eu lírico afirma que as palavras são uma fonte inesgotável de brincadeiras. É verdade, principalmente quando ele fala ali, as palavras não, que elas não se gastam, né? Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, e depois faz uma comparação com a água do rio. Como a água do rio, que é água sempre nova, é para sempre água. Então tá aqui a resposta da 13, letra C. Vamos lá, 14 aí já vem uma relação gramatical e aí nós conseguimos achar o quê? A partir do que você leu no texto, assinale a alternativa errada. Errada. As palavras papagaio e bola têm a mesma classificação quanto a tonicidade. Vamos lembrar que tonicidade, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Papagaio, mais forte é o gai, e bola, mais forte é o bó, ambas são paroxítonas, está correta, não é essa daí, ele que é errada. O vocábulo peão possui um ditongo decrescente nasal. Falei um pouco com o nariz, tem um som nasalizado. Ok, decrescente, o A é sempre mais forte que todos. Esse O vem com som de U, então ela é
decrescente. Então, também está certa. São monossílabos átonos as palavras que, com e de. Nenhuma tem acento, são átonos. E quando tem acento, são tônicos. Então, essa aqui também está correta. A palavra vamos possui o mesmo número de letras e fonemas. Vou ver ali, quando envolve letras e fonemas, vamos lembrar dos dígrafos. Não tem nenhum dígrafo ali. Então, tá certo, o mesmo número de letras, o mesmo número de fonemas, tá? E os vocábulos sempre, sempre e gostam, possuem dígrafo vocálico. Não, aí é que está o erro. Porque, como assim? Bom, o sempre, o EM, eu tenho um dígrafo consonantal. Mas quando eu tenho ali um dígrafo vocálico, desculpa. Agora, gostam, quando tem um AM no final, tu tem um ditongo decrescente nasal. O dígrafo vocálico ele só funciona no início ou no meio da palavra. No final, sempre vocês vão dizer que é um ditongo decrescente e nasalizado, tá? Mas nem tem ditongo ali, o gostam. Sabe? É o som gostam. É um som de A nasalizado com U no final. Gostam. Então, nesse sentido aí, ele é um ditongo. Então, nós temos aí o nosso erro, tá, gurizada? A gente já se viu que criança tem a imaginação fértil, né? A gente já viu que imaginação, que viu que a criança tem imaginação fértil, né? Brincar sozinho pode até ser legal, mas ter a companhia de um amigo é sempre melhor. Amigos imaginários, então agora nós temos o texto 4, é um texto pequenininho, tá? Só tem 25 linhas, e aí nós temos a análise deles agora. O texto 4 revela que o fato de ter um amigo imaginário é positivo. Por quê? Por que é positivo ter um amigo imaginário? Eu analisei uma por uma, tá, gente? A única que se encaixa que a resposta correta é a letra E, de Equador. Possibilita que a criança se desenvolva e pode ajudar em questões emocionais. Correto, tá aí a nossa resposta da número 15, tá? Número 16, use verdadeiro e falso. Mais uma das questões que eu gosto, né? Vamos analisar uma por uma, então. Os adultos sempre percebem se a criança tem ou não um amigo imaginário. Errado, né? Às vezes os adultos não conseguem perceber isso. Então, é falsa. Falsa, eu já posso eliminar a A e a D, né? Os amigos invisíveis são muito comuns em crianças. Verdade, verdade, a maioria tem, né? Então é muito comum isso daí, verdadeiro. Então eu já posso eliminar a C. Então eu fico entre B e E. Quem já teve esse tipo de companheiro nunca se esquece dos laços afetivos. Não, tá errado isso daí. Não vai ser os laços afetivos, no caso, com o papai, com a mamãe, com o maninho, com a maninha, com o vovô, com a vovó. Não, né, gente? Então, nessa situação aí, às vezes até deixo de lado, então a resposta é a letra F. Então, ela é falsa. Eu já consigo achar a resposta? Não, vamos matar pela última. Há muito tempo, essa relação de criança com amigo imaginário vem sendo estudada por profissionais. Sim, é verdade, desde muito tempo atrás que ela já vem sendo estudada, então aí é verdadeira. Vamos marcar, então, a número 16, letra B de Brasil. Número 17, a locução de mentirinha, que aparece na linha 20 do texto 4, entre aspas, tem como objetivo. Gurizada, quando a gente fala de mentirinha, tá? Nesse sentido, aí vem com o sentido de orientar as pessoas de que o amigo imaginário realmente existe na cabeça da criança. Tá? Não quer dizer que o amigo imaginário seja mentiroso ou a criança seja mentirosa. É no sentido de orientar as pessoas de que realmente esse amigo imaginário existe na cabeça da criança. Letra E, 17, letra E. Depois nós temos o texto 5, que é do Haroldo, né? Com o Calvin. E aí nós temos o quê? Vamos lembrar que o Haroldo é o amigo imaginário do Calvin. Ele tem vida, mas na realidade ele é um boneco. O pai não acredita naquilo, né? Então nós temos o número 18 aqui. A 18 nós temos. Sobre o texto 5, é correto afirmar que... vamos ver uma por uma. Ao usar a expressão é sério no segundo quadrinho, Calvin tem a intenção de convencer seu pai
de sua culpa. Não, não é da sua culpa, é da sua teoria, né? O pai concorda com o comportamento do filho? Não, ele já chega repreendendo ele. No terceiro quadrinho fica claro que o pai não acreditou na afirmação dada por Calvin no quadrinho anterior. Sim, para mim essa daí. O personagem Calvin pode ser caracterizado como mentiroso? Não, não pode, porque na imaginação dele, realmente os dois estavam brincando, batendo os pratos, né? Então, aquilo ali está errado, né? Não é caracterizado como mentiroso. O primeiro quadrinho demonstra que ainda estava certo, por isso Calvin estava brincando. Não, 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 né? Chegou o pai já dizendo ali, recriminando ele, estava falando que ele estava errado. Então, aqui a resposta da 18, letra C de Canadá. E agora 19, a nossa queridinha, sempre ela, nunca deixa de aparecer, né? Que a partezinha de conjunção é a conjunção mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Gurizada, mas era você quem estava tocando os pratos. Esse mas aí, gurizada, está perguntando qual é a ideia que expressa o mas. Meu Deus, estamos careca de saber, né? Que é sempre uma oposição, um contraste, uma adversão, uma ideia oposta. Então, a letra já de cara aí, letra D, né, gente? A 19, letra D. É a queridinha, né? Sempre cai. E a 20, o último quadrinho revela aqui. O que revela, gente? Revela que Calvin não concorda com o fato de levar a culpa sozinho, mesmo de forma imaginária. Então, gurizada, para mim, hoje está resumindo, é isso aí. E eu gostaria de dizer para vocês que eu agradeço a compreensão de todos. Qualquer dúvida, qualquer interpretação que eu tenha feito errado, vocês não concordem, mandem mensagem aí que eu vou tentar responder. Não esqueça de deixar o joinha e se inscreva no canal aí para dar um apoio para o professor aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.